Graças a Deus, estamos aqui com mais uma Hora da Verdade. E essa semana nós vamos trazer aqui no programa do Hora da Verdade toda a verdade a respeito dos bispos angolanos, aqueles que estão no altar e que não olharam para trás, não se curvaram diante de Baal, estão firmes nessa grande missão que é o ganho de almas. E hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a vida do bispo Alfredo Alberto, aquele que já está com 60 anos de idade, 29 anos servindo, ou seja, na Igreja Universal do Reino de Deus, e 20 anos servindo a Deus, casado com a dona Domingas Alberto, tem 2 filhos, já passou por mais de 16 províncias, e falando em províncias, passou em lugares muito difíceis, em época de guerra, em época onde não era fácil viajar, mas quando nós abraçamos a missão do ganho de alma, nós estamos prontos para ir aonde Deus mandar. E hoje o Bispo Alfredo vai trazer para nós um pouco da sua história, um pouco da sua vida, aquilo que é a vida no altar. Está comigo agora aí o Bispo Alfredo, Alfredo Alberto, junto com a esposa. Bispo Alfredo, muito boa tarde. Boa tarde, Pastor Alberto. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Amém. Então, Bispo Alfredo, como eu já falei aqui, o senhor já viajou bastante aqui pelas províncias de Angola, atrás daquela grande missão que Deus nos confiou, que é o ganho de almas. E o senhor é aquele homem aguerrido que sempre batalhou sem desistir, sem reclamar, porque quando nós somos confiados numa missão, nós estamos prontos para tudo e todos. Mas o que nós gostaríamos de saber agora é como o senhor chegou à Igreja Universal do Reino de Deus. Porque há quem pensa que nós chegamos até a Igreja Universal com a vida boa, com a vida regalada, com a vida transformada, e porém a verdade muitos não sabem. E hoje nós queremos saber um pouco da história aí do senhor, como é que o senhor chegou à Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Alfredo. Boa tarde, Pastor Alberto, e todos que me acompanham, nos acompanham também. Pastor Alberto, eu cheguei na igreja muito mal. Não é só mal, não, é muito mal. Porque há quem chega mal, mas eu não cheguei mal, eu cheguei muito mal. Eu tinha 13 anos quando eu saí de Malange. Morei 2 anos no Sambizanga. Depois desci para o bairro dos Coqueiros. E lá no bairro dos Coqueiros foi aonde eu tive encontro com Jesus. Isso foi em 1991. Eu vivi problemas familiares muito sérios, problemas de abandono, que é o problema social, que é atual agora, que não tem uma dor tão grande que dor de abandono, né? E eu sofri essa dor de abandono. Então, nos Coqueiros passei minha juventude, até quando eu encontrei a Jesus. Me lembro que era em 1991, eu cheguei no Cine 1º de Maio, quer dizer, aquilo era um cinema e eu não sabia se já tinha cultos ou não. Entrei para assistir o filme, a noitinha era 19 horas ou 20 horas, e eu encontrei os missionários brasileiros a orar. Na época, tinha poucos pastores angolanos. Encontrei missionários brasileiros a orar. Assim que terminou a oração, um missionário me convidou, porque eu estava no camarote assistindo os cultos, que não era, eu não sabia que era a igreja já, fui assistir filme, e comecei a acompanhar os cultos. Desde aquele dia até hoje, nunca saí da Igreja Universal de Deus. Desde 1991. Passei pelas águas, fui batizado pelas águas, recebi o Espírito Santo,
e depois fui levantado de obreiro. Assim que fui levantado de obreiro, depois fui levantado para auxiliar de pastor. Desde aquele dia, nunca mais parei. A primeira província que eu fui foi no Lubango. Lubango, fiquei quase 2 anos e pouco. Desses 2 anos, fui para Malange abrir a igreja lá. Eu mais um missionário brasileiro. E ficamos lá. Desde aquele dia, nunca mais parei. Fui para o Ambo, onde nós tivemos uma experiência muito amarga, por situações de guerra. Muitos pastores não queriam ir para lá. Os pastores que saíram da igreja, eles podem testemunhar isso. Alguns bispos angolanos que saíram da igreja, que não estão mais conosco, também podem testemunhar isso. Muitos não queriam ir. Muitos não queriam ir. E não era questão de valentia, não. Não quero dizer que eu fui valente, sou valente, não. Era questão de missão. É questão de missão. Eu estou a falar isso aqui, não quero dizer que eu sou valente, que eu fui um dos valentes. Não, não existe isso. É questão de missão. E eu sabia qual era a missão que eu tinha. Eu sabia qual era a missão que me era incumbido. Assim fui para o Ambo. Ficamos 3 anos lá no Ambo. Era muito difícil a situação lá no Ambo, porque, para o senhor ter uma ideia, o IL, aquele avião militar, só carregava tanques de guerra, só carregava caixas de munições, caixas de abus. E às vezes um avião daquele, desenrascadamente, tinha que subir apenas 5 ou 6 pessoas. E na hora de aterragem no aeroporto Albano Machado, lá no Ambo, nós tínhamos que segurar assim, naqueles canos do tanque. O senhor sabe que o IL militar não tinha bancos para sentar. Nós tínhamos que segurar naquele cano do tanque para o avião poder aterrar no aeroporto Albano Machado, no Ambo. E lá nós passamos momentos muito difíceis. Não tínhamos que comer, nós tínhamos que comer o bagre lá da barragem do Ngove, frio, chuva, que não tinha nem energia, tinha. E bem, nós estávamos lá a trabalhar durante 3 anos. Para o senhor ter uma ideia, muitas vezes minha esposa, para viajar comigo, nós estamos casados há 2 anos. Às vezes minha esposa, para viajar, há momento ela ficava em Luanda, eu chegava no Ambo, porque havia muita confusão na hora de embarque no avião militar. E na hora de regresso também era a mesma coisa. Às vezes ela vinha e eu ficava no Ambo, porque se contava 10 pessoas sobem e os outros ficam. 20 pessoas sobem e os outros ficam. Chegava a hora chegava a hora que minha esposa subia e eu ficava no Ambo. E havia hora, ela ficava no Ambo e eu vinha no aeroporto. Quer dizer, era um momento difícil, era um momento muito difícil. E muitos pastores angolanos não queriam ir para esses lugares. Muitos pastores não queriam ir para esses lugares. Os pastores sempre fugiram, Alberto. Quem me assiste agora sabe disso. Quem me assiste agora, ele sabe disso. Os pastores sempre fugiram. Bispo Alfredo, qual é o maior desafio que o senhor já enfrentou
como missionário, como pastor, como homem do altar? Os desafios são vários, e foram vários, Alberto. Isso que eu disse aqui, que ela tinha que ficar em Luanda, não quer dizer que ela tinha que ficar em Luanda e eu tinha que ir. E às vezes nós os dois, eu e ela, no aeroporto, quer dizer, só facilitava um subir e outro ficava. Isso era tanto no Ambo como a saída de Luanda para o Ambo. Porque era tempo de conflito armado, era muita confusão, Alberto. O senhor chegava lá no terminal militar, no TAMI, o senhor podia ver a confusão. Às vezes nós éramos os dois, eu e ela, às vezes só subia um no avião e outro ficava. O avião partia e outro ficava no aeroporto. E às vezes no Ambo, mesma coisa. Se contava 20 pessoas, subia no avião, fechavas a porta do avião, aquele era um avião do exército, um avião militar, e ela ficava no Ambo. O desafio foram enormes, Alberto, porque é questão de missão. É questão de missão, Alberto. É questão de missão. Aqui não é questão de ser pastor, ser bispo, não. É questão de missão. Aqui é questão de missão. Existem uns que têm uma missão. Existe um que tem uma missão. E quando nós recebemos uma missão, é para ser executado. E eu digo isso porque muitos pastores angolanos fugiram. Ninguém queria ir. Se o senhor procurar saber todos os pastores que estão conosco agora e aqueles que saíram, o único que viajou mais em tempo de guerra ao país inteiro fui eu. Conforme eu disse, nós só não perdemos a vida porque Deus sempre esteve à frente dessa igreja e dessa missão. É questão de missão. Existem uns que não têm missão. É igual o estudo que o bispo está a falar do Jonas. Jonas, por ter fugido, se afundou. E muitos se afundaram por causa disso. E na hora de eu ir para o Ambo, uns pastores chegaram e disseram: não, você é burro, rapaz. Você é muito burro. Você está armado como herói. Vai ver que você vai morrer lá. Eu fechei os olhos e fechei os ouvidos para executar a missão. Agora, Bispo Alfredo, o senhor é angolano, eu também sou angolano, somos muitos pastores, bispos angolanos na fé. Eu queria que o senhor, como homem de Deus, falasse um pouco mais sobre isso que estamos vivendo hoje, aqui em Angola. Essa rebelião, essa situação que nós estamos vivendo cá. Qual é a visão do senhor como bispo, como homem de Deus, como missionário? Como é que o senhor vê isso? Porque há quem diz que há uma guerra entre angolanos e brasileiros. E nós que estamos aqui na obra de Deus, a gente sabe que isso não existe. Não há ala brasileira, não há ala angolana. Somos homens de Deus compromissados com o ganho de almas. Eu queria a opinião aí do senhor. O que o senhor pensa, como angolano e homem de Deus, no altar, acerca de tudo isso que está acontecendo aqui na Igreja Universal em Angola? Pastor Alberto, eu nunca me assustei. Eu nunca me assustei que isso ia acontecer. Porque eu conheci a intenção desses pastores. Isso não me assustou e não me assusta. Porque eu conheço e conheci a intenção, maior a parte dos pastores todo. Porque foi o que eu disse, pô. Se é para ganhar almas, existem muitos municípios para ganhar almas.
O senhor acha que há necessidade de fazer uma outra igreja? O senhor acha que há necessidade de fazer uma outra igreja? Sabe quantos municípios estão em Angola que não tem igreja? Eu digo isso por quê? Porque esses pastores sempre fugiram. Sempre fugiram. Porque não há necessidade de se fazer uma outra igreja. Por que eu não fui? Eu podia ter ido. Eu podia ter ido. Eu seria o primeiro a ir. Eu seria o primeiro a ir. Mas por que eu não fui? E eu sei que todos eles vão me escutar, todos eles vão me ouvir. Por que eu não fui? Eu seria o primeiro a ir. Mas por que eu não fui? Porque o que ele diz é que é uma causa justa. E eu não vejo como uma causa justa. A causa justa é ser cristão, não é ser angolano. E não existe essas querelas de pastor brasileiro, pastor angolano. Isso é forma de querer fazer divisão para melhor reinar. Isso é a política de fazer divisão para reinar melhor. Por trás disso tem interesses. Não existe isso. Não há razões de criar uma outra igreja. Será que eles vão pregar outra coisa? Vão levar as pessoas a um outro Cristo? Não há necessidade de tomar a igreja, porque se a missão é ganhar almas, como o senhor falou, há muitos municípios, muitas províncias para ganhar almas. Agora, Bispo Alfredo, eu quero colocar aqui alguém que quer falar do senhor, que conhece bem o senhor e quer falar com o senhor agora, vai se dirigir propriamente ao senhor, já trabalharam juntos, já compartilharam o mesmo espaço, né? É um companheiro seu e ele quer falar com o senhor. Vamos a esse vídeo, já vamos voltar. Olá, que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor José Andrés, aqui em Madagascar, fazendo a obra de Deus. E eu estou aqui para falar do Bispo Alfredo. O senhor está surpreso por me ver aqui, não está? O senhor está surpreso por me ver aqui. E eu tenho muita coisa para falar do senhor. São 25 anos, afinal de contas, o Bispo. 25 anos que eu conheço o Bispo Caleb, né? Para nós, assim, os mais antigos que o conhecemos é o Bispo Caleb. Talvez para vocês é o Bispo Alfredo. Mas para nós é o Bispo Caleb, e Caleb pela perseverança do Bispo. Nós conhecemos o Bispo em 95, quando começamos a obra no Lubango. Na verdade, eu fui enviado para o Lubango e aí nos encontramos, então, na obra de Deus, lá no Lubango, em 95, éramos todos solteiros. Agora, o senhor lembra do Sino Odeon, ali o quartel-general dos auxiliares, aí onde cada um tinha o seu quarto. E o senhor era assim o mano mais velho no meio de nós, os miúdos aí da época, porque começamos muito cedo na obra de Deus. Então o senhor era aquela pessoa, e diga-se de passagem, a pessoa mais madura. Vamos falar lá um pouco atrás. A pessoa mais madura da nossa época, nós éramos bem mais jovens. Então o senhor era aquele servo mais maduro e que nos enquadrava nós todos. Se assim que eu posso dizer, que nos ajudava. O senhor lembra daquele murozinho que tinha ali no quintal do Sino Odeon, onde as tardinhas a gente sentava e ali conversávamos muito sobre a obra de Deus, muito conselho que nós guardamos até agora. E uma das coisas que eu posso falar do Bispo Alfredo, da pessoa que ele é, da pessoa que Deus fez ele ser, é a calma, a serenidade, o zelo, né, pela obra de Deus, a paciência também. É uma pessoa muito, digamos assim, muito zelosa pela obra de Deus. Uma pessoa também muito alegre. Talvez quem não conhece o Bispo Alfredo diga assim, que é uma pessoa muito séria. Mas para nós que o conhecemos pessoalmente, é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa que
quando estamos juntos, naquela época, sobretudo lá no Lubango, falava coisas muito alegres e aquilo era excepcional, aquilo era muito genial. Bispo, continua a ser essa pessoa que o senhor é, essa pessoa séria em relação à obra de Deus, porque é a salvação das almas, trata-se da salvação das almas, e pela salvação das almas todo zelo é necessário, toda força, toda aplicação. Então toda essa força que o senhor tem aplicado durante todos esses anos, pelo menos nos 25 anos que a gente se conhece, fazendo a obra de Deus, essa força, esse zelo, essa dedicação pela obra de Deus, continue assim, bispo. Ou melhor, continue se melhorando mais e mais para podermos ganhar muitas almas para o reino de Deus. Então, o que eu posso falar do bispo Alfredo? 25 anos que nos conhecemos, é uma pessoa zelosa, uma pessoa que tem carinho pela obra de Deus, que já passou várias dificuldades, que já serviu Deus em lugares que talvez outras pessoas não iam conseguir servir, mas o senhor serviu Deus sem olhar circunstâncias nem lugar. E isso tudo para a honra de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe o senhor, muita força, muita coragem nesse trabalho árduo que nós estamos fazendo para o Senhor, que Deus possa abençoá-lo poderosamente, que Deus o guarde e Deus abençoe também todos que estão a assistir esse programa, A Hora da Verdade. Pastor Alberto, um forte abraço e que Deus abençoe. Espero que o senhor não ficou muito surpreso em me ver aqui, já são muitos anos que a gente não se vê, mas a fé nos mantém sempre unidos nesse mesmo espírito, nessa mesma direção. Deus abençoe o senhor. Um forte abraço. Muito forte, muito forte. Bispo Alfredo, desculpa, o que o senhor tem a dizer daqueles momentos que os senhores estiveram junto ali no Lubango com o pastor José, propriamente ali no cinema Odeon, ali no Lubango? Maquiade, ele é meu camarada. Ele, o irmão dele, o Cristino, que já não faz mais parte do nosso mundo, mas está no reino de Deus. Eles foram bons camaradas. Foi um momento muito bom, Alberto. Momentos muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E continua a ser até muito bom até hoje, Alberto. Porque nós não somos saudosistas. Qual é o problema? É o saudosismo. Nós não somos saudosistas. Viver pela fé, viver hoje, viver amanhã, viver depois. Enquanto nós permanecermos no ministério, nós vamos ter que atravessar esses pequenos problemas. Isso faz parte do ministério. Eu não sou pessoa para ficar com saudade de tudo que já se passou. Eu não sou saudosista. Porque viver pela fé é viver todos os dias. Eu não sou colecionador de história. Eu não sou colecionador de história. Viver pela fé é viver todos os dias. Porque se for para olhar o que a gente passou, nós vamos nos cansar, Alberto. Nós vamos nos cansar. Viver pela fé é viver todos os dias. Eu vivi uma situação lá no Kwanza Norte, eu e mais um pastor, meu colega, que haveria motivo para nós desistirmos. Mas por que nós não desistimos? Porque é questão de missão. É questão de missão, pastor Alberto. E nós temos uma missão para ser executado, para ser cumprido. Porque, para mim, ser pastor da Igreja Universal Reino de Deus, nós não descemos de paraquedas. Bispo Alfredo, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais. Nós já vamos terminar aqui o nosso programa. Eu sei que o senhor está ali no Zaire, dando a vida. O que o senhor aconselha aos mais novos que estão ali começando, antes de nós finalizarmos aqui o nosso programa? Pastor Alberto, conforme eu disse, né? É questão de missão. Compreende? Não é questão de aventura.
É questão de missão, não é questão de aventura, não. As pessoas pensam que ser pastor é uma aventura. Ser pastor é uma questão de missão. E os mais novos, eu queria deixar uma palavra. Quando Jesus falou assim, vão no mundo, pregam o evangelho a toda criatura, ele estava querendo dizer o quê? Nem em todo lugar tem dinheiro. Tem lugar que você vai que não tem dinheiro, só tem almas. Então eu queria dar um conselho aos mais novos, para que eles tenham essa visão. Nem sempre o dinheiro existe. A sede que nós temos que ter é sede de ganhar almas, não é ganhar dinheiro. Por isso eu disse, é questão de missão. É questão de missão. Isso não é questão de ser bispo, ser obreiro, ser pastor. Não. Isso é questão de missão. Quando nós caímos na emboscada aí no Zenza Yaditombe, no Kwanza Norte, quase não sei quantas pessoas morreram lá, porque ali ficou uma carruagem do comboio carbonizado. As pessoas queimaram lá dentro do comboio. Pois era para nós ter voltado, era para ter saído. Alguém já me disse, por que você não sai, rapaz? Tenho uma família minhas tias, meus primos, e falaram para mim sair. Por que você não sai? Sofre tanto e permanece, rapaz? Por que você não sai? Por que você não sai, rapaz? Sai embora! Você sofre tanto, não sai, por quê? Mas eu digo, o pastor Alberto, é questão de missão. É questão de missão. Não é questão de ser obreiro, ser pastor, ser bispo, nada disso. É questão de chamamento. Deus me chamou e eu tenho que executar a obra dele. Bispo Alfredo, muito obrigado pela participação do senhor. Chegamos já mesmo ao final aqui do nosso programa, A Hora da Verdade. Aí fica o conselho para todos nós. É uma questão de missão. Missão dada é missão cumprida. Bispo Alfredo, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe a esposa, os filhos, que Deus abençoe aí o ministério do senhor. Obrigado, pastor Alberto. Minha esposa estava a chorar, já? Minha esposa estava a chorar. Eu já tenho 60 anos, não dá para chorar? Você já viu um homem de 60 anos a chorar? Eu já não tenho lágrima. As minhas lágrimas secaram. Exatamente. Compreendeu? Muito bem, graças a Deus está aí. Então, essa é a história do Bispo Alfredo Caleb. E essa é a missão, o ganho de almas. Como ele já falou, é questão de missão. Eu queria também anunciar que hoje, quando forem 18 horas, nós teremos a primeira meditação sobre o profeta Malaquias, onde nós vamos aprender a vida desse profeta, que é também a vida de todos aqueles que desejam ganhar almas para o reino de Deus. Você pode assistir essa meditação especial hoje pela Fé TV e também pelos canais das redes sociais, Facebook, YouTube, Igreja Universal Angola, ou ainda pela rádio. Você pode nos seguir aí no Facebook, Igreja Universal Angola, e participar desta meditação especial que vai dar início hoje, o livro de Malaquias, tá bom? Nós vamos ficando por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, neste horário, neste canal, com Hora da Verdade. Essa foi a verdade de hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima.